Fala internet, tudo bem? Muito bem-vindo ou bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Henrique Guimarães, sou professor de História aqui no Évora, tanto no ensino médio quanto no pré-vestibular e também nas disciplinas isoladas aqui, né? Tenho o meu curso paralelo de História online presencial. Mas não estamos aqui para falar sobre mim, estamos aqui para falar sobre o vestibular da UFGD. Então nessa reta final nós trouxemos aqui umas revisões, várias revisões de diversas disciplinas e hoje eu quero falar de História com você. Para a gente fazer essa revisão aqui para a UFGD do vestibular 2023, nós vamos resolver a UFGD de 2022. Então você fala, professor, não tem a prova, né? Então, vai lá no nosso site www.evoravestibulares.com.br que lá tem a prova da UFGD. Acessa e acompanha. Talvez sua prova vai estar um pouco melhor que a minha, que está meio amassada aqui, mas nós vamos conseguir resolver. Antes de entrar na resolução das questões para servir de revisão para nós, eu quero comentar com você brevemente duas questões. A primeira delas é que se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, que eu desenvolvo também nas redes sociais, além de ser professor, agora a gente chama que eu também sou um infoprofessor. Então, lá no Instagram, @prof.henrique_guimarães, pode seguir lá. Nós temos muitas coisas interessantes, conteúdos bacanas todos os dias, algumas questões que envolvem também preparação para os vestibulares, né? Listas gratuitas, materiais. Acho que vai ser bem profícuo para você que está estudando aí. Mas, antes de entrar na resolução, quero falar para você sobre o perfil dessa prova. É muito importante a gente analisar um perfil de uma prova consolidada como é a UFGD, que já faz o seu vestibular há mais de 10 anos, não com a ideia de que quero acertar as questões, quero ser guru de prova, longe disso. Sim, para a gente entender que de um tempo para cá a UFGD se reformulou e melhorou bastante o seu vestibular, sobretudo quando eu falo aqui das questões de história. Então assim, professor, eu tenho uma semana para estudar, o que eu priorizo? Estou com alguma dificuldade para retomar as questões de história. Eu diria para você retomar esses 3 pontos. História contemporânea. Professor, que raio de coisa que é história contemporânea? Basicamente, quando a gente pensa do marco aqui da Revolução Francesa para frente. Tanto nas questões de história geral quanto história do Brasil, há uma grande predominância das questões de história contemporânea, tá? Então temas aí de história geral que sempre estão aparecendo, Guerra Fria, as guerras mundiais, Revolução Russa, crise de 29, tá? Esses tópicos são importantes. História do Brasil de maneira geral, né? República Velha, Primeiro e Segundo Reinado, Estado Novo, a Era Vargas como um todo, também questões mais recentes que envolvem ditadura militar, a redemocratização também são temas interessantes. Além disso, 2 tópicos que dão um caráter bem regional para a UFGD. A UFGD historicamente vem cobrando questões que envolvem a história de Mato Grosso e também de Mato Grosso do Sul, tá? E outra coisa muito interessante, afinal, a UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, não poderia deixar de falar também sobre a história indígena. Afinal, não sei se você sabe, mas a cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, é a cidade com a maior concentração urbana de indígenas do mundo, né? Então nós temos uma grande presença da etnia, sobretudo Guarani Kaiowá, naquela região, e é muito importante, e também a questão indígena é algo que dá muito problema, né, no debate público como um todo, aqui de onde nós somos em Mato Grosso do Sul. Mas é um tema muito importante e deve ser tratado sempre com seriedade e com competência. Tranquilos? Então esses tópicos são importantes para a gente poder pensar. Então nós partimos agora para fazer a resolução dessas questões. Aqui na nossa prova de 2022, as questões de história estão da 27 a 33. Porém, curiosidade para você, quase todos os anos a UFGD deixa uma questão de geografia meio permeada ali no meio das questões de história. Então eu não vou fazer a questão de geografia que está colocada para nós ali, porque eu acho que é muito mais profícuo a gente fazer essa discussão a partir da geografia, que é a questão 30. Então eu vou pular ela, tá? Mas eu vou fazer as outras com vocês. Então pega a sua prova e vem me acompanhando aqui. A primeira questão, 27, já é uma questão, novamente, lembra disso, história contemporânea, tá? E também que vai envolver muito da redemocratização, o movimento das diretas já. Para você ter noção, essas provas, como eu disse para você, o perfil da prova é que ela vai ser uma questão muito atualizada e bem contextualizada. Ah, professor, não significa que eu não tenho que saber o conteúdo? Lógico que tem que saber. Não existe isso de uma prova que é conteúdo ou que é só interpretação. Sempre tem conteúdo e sempre tem interpretação, tá? Então tem um textinho para nós lá e fala: a campanha das diretas já tinha uma dimensão cívica, natureza republicana e jeito de festa. O palanque dos comícios reunia as principais lideranças da frente suprapartidária. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Tancredo, FHC, Franco Montoro,
E os discursos eram acompanhados por uma multidão eufórica e comovida. Por outro lado, o engajamento dos intelectuais, do porte de Antônio Cândido, Lígia Fagundes Telles, Celso Furtado, e jogadores de futebol como Sócrates, Reinaldo, e de artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia, Paulinho da Viola, Juca de Oliveira, Fernanda Montenegro e Fafá de Belém, foi decisivo para difundir as representações e os ideais de um projeto democrático. A campanha era então grandiosa, que acendeu na população a esperança de vitória. Então ele está falando para nós aqui, né? Vamos retomar de uma movimentação que nós conheceremos, vai passar a entrar para a história do Brasil como a movimentação das diretas já. Geralmente, eu vou te dar uma dica, já que é uma revisão para nós aqui. Quando eu falo de direta já num contexto de vestibular, você tem que lembrar disso aqui, ó, que as diretas já, a emenda das diretas já, né, no caso, a emenda que nós chamaremos de emenda Dante de Oliveira, tá, leva esse nome por causa de um deputado federal que era de Mato Grosso. O cara que movimentou e escreveu a emenda, né? A emenda não passa. Mas a movimentação das diretas já, como o próprio texto disse aqui, foi muito importante. Teve uma grande participação de intelectuais, de pessoas políticas, pessoas importantes à época aqui, mas a emenda não passa, tá? Isso é que geralmente o vestibular gosta de cobrar para você. Vamos ver como ele vai cobrar aqui pra gente analisar? Nos anos iniciais da década de 80, o processo de redemocratização do Brasil marcou-se pela campanha das diretas já. Beleza. Sobre esse movimento popular, assinale a alternativa correta. Letra A fala para nós. Por meio da aprovação no Congresso Nacional da Emenda Constitucional Dante de Oliveira, foi conquistado o direito de eleições presidenciais diretas. A letra A fala para nós que a emenda passou. Não passou, tá? Lembra? Até colocar uma seta aqui para não repetir. Não passou. E quando a gente fala as eleições aqui, no caso, foram eleições indiretas, tá? O que significa a gente pensar em eleições indiretas? Basicamente, a gente pensar que um colégio eleitoral vai eleger um daqueles que foram escolhidos à época para ser o presidente. No nosso caso aqui, vai ter uma eleição indireta dos deputados e aí vão escolher Tancredo Neves, mas Tancredo Neves não vai chegar a conseguir assumir o cargo, né? O trono não, perdão, porque fica doente e assume quem? Seu vice, José Sarney. Beleza? Então, não pode ser letra A. Letra B fala para nós. Esse movimento foi inserido na abertura política, controlada pelos militares e buscou defender eleições presidenciais diretas. Sim, porém, não conseguiu aprovar no Congresso Nacional a emenda constitucional Dante de Oliveira. Corretíssimo. Letra B já é a nossa alternativa. Vou até circular ela aqui com uma cor diferente para você ver. E uma coisa interessante que ele fala aqui, ele fala de uma abertura controlada. Você já ouviu essa expressão? De uma abertura lenta, gradual e segura. Atribui-se essa frase ao ex-ditador Ernesto Geisel, que vai ter dito essa frase num contexto de que, olha, o que significa ter uma abertura lenta, gradual e segura? Basicamente, aqueles militares que entraram em 64, alguns com uma promessa de sanear o país, de resolver os problemas e depois devolver o poder para os civis, acabaram ficando 21 anos. Então essa abertura tem que ser lenta, gradual e tem que ser segura. Por quê? Algumas arbitrariedades foram cometidas nesse período ditatorial. Então ela tem que ser lenta para que não entre um civil com uma vontade, por exemplo, revanchista, que não destruam os projetos que os militares encamparam naquela região, pelo menos que eles acreditavam à época, e tem que ser segura, ou seja, tem que pensar que não pode haver esse revanchismo, né? A lei da anistia, por exemplo, é importante para a gente relembrar isso aqui. Lembra da lei de anistia que vai perdoar, por exemplo, os torturadores e pessoas que estiverem envolvidas em questões ilícitas nesse período? E o Brasil fica até hoje com um grande problema grave tocar nesse assunto porque não resolveu seus problemas com a ditadura militar. Ao contrário, por exemplo, de outros países vizinhos, como a Argentina. Inclusive, fica a indicação para você assistir um filme que está concorrendo à estatueta do Oscar de melhor filme chamado Argentina 1985. Um filme muito interessante que mostra o julgamento dos generais que comandaram a ditadura dos nossos irmãos vizinhos aqui e sofreram algumas punições bem severas, ao contrário do Brasil. Beleza? Então já ficamos com a letra B. Para você ter noção, a letra C fala que os militares apoiaram a emenda Dante? Não, os militares não apoiaram, eles eram contra, tá? D. Esse movimento defendeu direitos civis, humanos, políticos na Assembleia Constituinte, o que diminuiu desigualdades? Não. O movimento direta já era para votar, não estava ainda pensando numa Assembleia para fazer uma Constituição. Isso vem depois e a Constituição sai em 88, beleza? Letra E. Esse movimento foi amparado na Lei de Anistia Política, acabando com as divergências entre opositores? Não, galera. A Lei da Anistia vai perdoar.
ora os presos políticos e também os militares, mas ela não acaba com essas diferenças. Tudo bem? É meio que complicado a gente falar que uma lei nesse porte vai conseguir apagar essas divergências. Tranquilos? Então, enquanto eu vou apagando brevemente com você, a gente pode partir para analisar essa questão de número 28 também. Uma questão bem interessante que vai falar para nós aqui sobre um outro momento da história brasileira. Vai falar sobre primeiro reinado. Você está vendo aqui comigo? Já está falando de Dom Pedro. Então, entendendo que nós estamos falando de primeiro reinado, vamos entender algumas coisas importantes aqui. Vamos partir para o texto? Ele fala para nós, né, no comando da questão. O texto demonstra instabilidades que antecederam a abdicação de Dom Pedro ao trono em 31. Ao longo do primeiro reinado, inclui-se como principais motivos do desgaste político do imperador. Então, galera, lembra sempre disso aqui. Quando a gente fala de primeiro reinado, é um período de instabilidade. Professor, ao que se devia essa instabilidade? Sobretudo, galera, com o nosso próprio processo de independência. Vamos relembrar o processo de independência do Brasil, que fez o seu bicentenário, né? No ano passado, por exemplo. Então, a nossa independência ela foi muito traumática, eu diria, muito difícil de se compreender em certos momentos. Por quê? Professor, vamos fazer uma análise rápida aqui. Nós temos uma estrutura colonial, né, do Brasil. Então nós vamos manter, por exemplo, com a independência, vai ter uma ruptura política ali, mas a gente mantém, por exemplo, um príncipe português no trono. Tá, então mantemos o príncipe do país que era a nossa metrópole. Nós mantemos o modelo agroexportador, ou seja, continuamos um país que exporta gêneros agrícolas para o mercado externo. Nós mantemos uma estrutura que vai gerar uma grande problemática na nossa sociedade nos dias de hoje, que é a escravidão. E nós também podemos aliar aqui que não tem uma grande mudança nessa estrutura produtiva. Na estrutura política não tem mudança e mantemos a escravidão. E o Brasil mantém um país de dimensões, não há uma redistribuição de terras, por exemplo, não há uma mudança estrutural, eu diria para você, né? Então, se muda numa questão política. Mas espera aí. Então, se muda numa questão política e não muda questões estruturais, essa independência ainda vai ter algo que eu costumo chamar para os meus alunos, quando a gente fala assim, que ele tem mais permanências e vai ter menos rupturas. Ou seja, não passando a ser um país industrial, ao contrário dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, nós não temos, por exemplo, uma abolição da escravidão. Então, olha que complicado a gente entender, né? Por isso que as características do Brasil são muito particulares, eu diria para você. E aí, quando a gente começa a ver aqui, ele fala dessa instabilidade ao Dom Pedro. E Dom Pedro, quando começa a assumir o trono e vai começar a pensar em fazer constituição e organizar esse país, agora que nós chamaremos de Brasil, vai ser um governo, a gente pode dizer que vai ser um governo centralizador, tá? E, sobretudo, um governo, que a gente pode dizer aqui, vou até colocar do lado, autoritário. Você quer um exemplo da gente pensar esse autoritarismo? Eu diria para você a nossa própria Constituição de 1824, feita ali 2 anos depois desse processo de independência. Por quê? Primeiro que ela vai ser uma Constituição, vamos colocar aqui, outorgada. O que significa outorgada? Significa imposta, ou seja, não existiu uma discussão em assembleia para ser elaborada essa Constituição. Na verdade, eles estavam a discutir uma Constituição e ela demorou para sair, demorou até que o imperador chegou e falou assim, ó, não dá mais, fechou o Congresso e falou, ó, essa aqui vai ser a Constituição. E ela, por ter esse caráter centralizador, ela vai trazer para nós uma imposição, né? E eu poderia dizer para vocês que um grande predomínio do poder executivo. Então, né, usando um símbolo matemático aqui, a gente vai ter um predomínio do executivo sobre o legislativo. E eu posso citar para você, vamos colocar até em outra cor aqui, de um chamado poder moderador, tá? Vai ser esse poder moderador que vai embasar muito dessa predominância do executivo sobre as questões legislativas. Então a figura de Dom Pedro sai muito fortalecida. Alguns vão até chamar de absolutismo, por exemplo, mas eu já acho meio complicado. Outra discussão a gente fala sobre isso. Beleza? Então no texto fala para nós, ao regressar de Minas, Dom Pedro tentou entrar no Rio como nas festas anteriores.
que referendavam sua soberania. Contudo, as tropas não enfileiraram, não houve parada militar. O imperador não pôde se alinhar com seu povo em armas. No decorrer de março, os tumultos estendiam-se da noite para o dia, espalhando medo pela cidade e a impressão de um iminente tumulto. Ou seja, está falando de um contexto em 31, onde a abdicação de Dom Pedro estava muito ali tumultuada, né? Não só essas questões que são algo que estava aqui no passado, digamos assim, ou seja, no contexto da própria independência, mas agora em 31, Dom Pedro também está envolvido por quê? Se ele é imperador, por exemplo, ele é herdeiro do trono de Portugal, mas permaneceu como príncipe no Brasil, uma hora o pai dele vai ter que passar o trono, vai falecer, Dom João. E é isso que acontece. Na década de 30 para a transição ali, Dom João vem a falecer, e aí o que acontece? Quando Dom João falece, o primeiro herdeiro seria Dom Pedro. Dom Pedro faz um arranjo político ali, tenta colocar a filha, o irmão lá para governar Portugal, para ele ficar meio que governando os dois, só que acaba dando mais problemas do que soluções, e uma hora ele vai ter que voltar para Portugal. Então vai ser basicamente isso que acontece. Com a sua abdicação em 31, ele vai para Portugal para assumir o trono, e deixa o trono a favor de seu filho Pedro II, que era ainda uma criança e não teria condições de assumir. Inicia-se aí o período regencial no Brasil, tá? E aí ele fala para nós aqui, os motivos, ele quer o motivo desse desgaste. Letra A fala para nós, o absolutismo de Pedro I, devido ao poder moderador, a interferência na política de conciliação, o envolvimento do Brasil em movimentos de independência na América Espanhola e Guerra do Paraguai. Cuidado, vamos só eliminar aqui a mais fácil, Guerra do Paraguai, que você deve conhecer. Guerra do Paraguai em 1864, a gente está falando de mais de 30 anos para frente, 35 anos quase. Não é esse contexto. Guerra do Paraguai é segundo reinado. Cuidado, né? Há uma questão temporal equivocada aqui. Viu como você precisa conhecer os conteúdos e não é questão só interpretativa? Cuidado. Letra B. As reações contrárias à independência do Brasil. As revoltas regenciais caudilistas. Peraí. Revolta regencial no período da regência. É depois, tá? Então não é antes para a instabilidade de Dom Pedro? Presta atenção na questão temporal. C. A crise de sucessão do trono português. Aí beleza. Farroupilha? Não, Farroupilha é depois. É no contexto do período regencial. Então já não pode ser, tá? Regência e golpe da maioridade? Não, isso eu estou falando lá na frente, já para Dom Pedro II. Cuidado. Letra D. O absolutismo do imperador. Bom, mencionei para você. Alguns vão chamar de absolutismo, autoritarismo seria até melhor. O envolvimento de Dom Pedro na sucessão do trono, mencionei também. E a Guerra da Cisplatina. Sim, a Cisplatina, galera, era uma região ali que ficava abaixo do que é o Rio Grande do Sul hoje, e que hoje é o atual país Uruguai, que vai conseguir a sua independência, vinha lutando com o Brasil desde 1811. Enfim, que consegue ali, lutando com o Brasil, ter uma certa independência. Mas lembra sempre de uma coisa. Anota, todo processo de guerra ele é custoso, financeiramente falando, tá? Além de a perca humana, questão mental, sanidade, etc e tal, mas todo processo de guerra ele custa muito dinheiro. E para quem vence, dá muito dinheiro, tá? Mas mesmo assim, é muito complicado. Beleza? Então a letra D já resumiu para nós aqui, vamos colocar com uma letra diferente a alternativa que seria correta também. Até aqui. Acredito que esteja tudo tranquilo, tá? Se ficar com alguma dúvida, alguma questão importante, vocês podem dar uma pausa no vídeo, tá? Ler com mais calma, para a gente poder ir discutindo acerca desses assuntos também. Beleza? Ó, a questão que nós vamos fazer agora é uma questão chamada questão 29, tá? Só para você ter uma noção, uma outra questão de história do Brasil. Também eles revezam, tá? Não é sempre assim, só a história do Brasil, só a história geral, eles sempre tentam dar uma misturada. E é uma questão que fala sobre ditadura militar, tá? Um tema bem recorrente na prova da UFGD. Ele fala assim para nós: a história está no governo de Miguel Arraes em Pernambuco e a luta dos camponeses, liderada por Januário, ganha força. Nando resolve ajudar o movimento com um golpe militar de 64. O presidente João Goulart é deposto e Arraes afastado. Os líderes do movimento são perseguidos em diversas prisões feitas, inclusive de Nando. Na cadeia, Nando passa por interrogatórios e sofre diversas torturas, principalmente torturas morais. No 10º aniversário da morte de Levindo, Nando resolve comemorar a data com uma espécie de Quarupi. Quarupi você tem que lembrar também, galera, que a prova da UFGD é uma das provas que mais cobra questões que envolvem obras literárias, tá? Livros, filmes, documentários, leis, artigos, uma série de questões, imagens, esculturas. Inclusive conheçam o curso do meu camarada Augusto Rosa, que trabalha muito bem com essas obras literárias. Então, Quarupi, por exemplo, foi um livro que estava na lista de obras literárias, é um baita de um livro desse tamanho, tá? Muito interessante, inclusive, que relaciona questões que envolvem ditadura militar. Então a UFGD tem essa característica, vai botar a obra literária em química, em física, em história, em português,
às vezes até numa redação, tá? Eles diversificam bastante, é uma questão interessante. E aí ele fala, ele reúne então seus antigos companheiros de lutas políticas, pescadores, prostitutas e amigos para um grande jantar. Esse ritual acontece simultaneamente à grande marcha da família com Deus pela liberdade. Nome comum para uma série de manifestações públicas organizadas por setores da sociedade contra os protestos das populações que eram contra a ditadura, tá? Então a marcha da família com Deus para a liberdade foi uma série de manifestações que aconteceram no período da ditadura militar, e esses caras, né, vão organizar movimentações a favor da ditadura. Ou seja, era um momento de muita agitação política, onde muita gente via que não era mais possível conviver com essa ditadura, estava manifestando sua vontade contra a ditadura, e tem uma parcela da sociedade, sobretudo ligada a setores de movimentos religiosos, conservadores, que vão falar o seguinte, não, nós queremos a ditadura porque para nós tá bom, tá? E essa articulação vai ser muito complicada, às vezes até dando um confronto. Ele fala, né? Muitos são presos, outros fogem e Nando é espancado quase até a morte. Ele fala, a obra Quarupi, de Antônio Calado, publicada em 67, retrata um país em conflito e oferece um contexto propício para as leituras importantes sobre a história do Brasil, em especial as relacionadas com as tensões e os conflitos sociais registrados nas décadas de 50 e 60. Em 64, dias antes do golpe militar e da deposição do presidente João Goulart, ocorreu primeiramente em São Paulo a denominada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Essa marcha articulada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Sobre essa marcha, assinale a alternativa correta. Então, uma marcha que vai contra as movimentações, sobretudo com o presidente que vai ser articulado, né? Muitos vão utilizar, por exemplo, dessa marcha para justificar o golpe. Olha lá, a população queria, assim, de fato, uma intervenção nesse contexto. Mas cuidado, né? Que é uma pequena parte, não dá para falar toda a população. E isso foi muito bem orquestrado para dar uma justificativa depois para o golpe que viria, tá? Toma cuidado. Letra A diz para nós. Não tinha vínculo político com grupos da sociedade, pois a centralidade da ação era religiosa e estava exclusivamente na defesa da família brasileira. Cuidado, né? Essa ideia de defender a família aí é mais que um mito do que uma realidade, tá? E toda ação de fato, quando nós estamos em sociedade, é uma ação política. Beleza? Então não pode ser. E outra coisa, com cuidado aqui para você prestar atenção em vários exercícios. Ó, falou exclusivamente, você já abre o olho desse tamanho e fica esperto. Porque é muito complicado em questões de história, sociologia, geografia, humanas de maneira geral, você olhar e ver algo como exclusivamente, né? Somente esse, né? O único, é muito complicado mesmo. Letra B fala para nós. Agregava grupos conservadores de oposição ao presidente João Goulart e favoráveis à intervenção militar no governo. Sim, ele falou, por exemplo, do IPES, um importante órgão de pesquisas e estudos sociais dessa movimentação do contexto da década de 60, que eram favoráveis a esse contexto da ditadura. Beleza? A letra C fala para nós. Foi em sua maioria compostas por homens e militares. Haja vista que o IPES não tinha centros de estudos femininos. Errado, o IPES tinha um centro de estudos com obras femininas também, tá? Cuidado. Letra D. Não teve adesão de muitas pessoas para mobilizar. Teve adesão sim de muitas pessoas, a marcha teve bastante gente. Sendo João Goulart saiu fortalecido. Não, João Goulart sofreu um golpe depois, não foi fortalecido, foi exilado, expulso do país. Tá? Letra E, teve participação massiva de trabalhadores do campo e da cidade, transformando-se em uma grande manifestação revolucionária. Aqui você tem que tomar cuidado porque a UFGD vai falar, não teve nada de revolucionário nisso aqui, foi um golpe, né? Não é revolução, é golpe, a UFGD já coloca para nós. Beleza? Então nós ficaríamos com a alternativa de letra B. Essa é uma questão mais elaborada que exigia também a leitura, por exemplo, da obra, né? Para você se localizar aqui. Tranquilos para vocês terem noção? Vamos para a próxima questão? Como eu disse para você, a 30 eu não irei fazer porque é uma questão que é muito mais de geografia do que propriamente de história, mas vamos para a 31. A questão 31 é interessante porque vai falar um pouco sobre contexto de guerras mundiais, o contexto do período entre guerras, né? Regimes totalitários. Então vamos dar uma revisada aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Ele fala para nós desses regimes totalitários e tem um textinho para você e tem um comando. Vamos ler o comando, que é mais fácil? Na Europa, durante o período entre as duas guerras mundiais, período entre guerras, surgiram regimes totalitários, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética, o salazarismo em Portugal e o franquismo na França. Esses regimes tinham como principais características em comum. Cuidado, tá, galera? Porque é muito complicado colocar todos esses regimes como totalitários e como no mesmo balaio, eu diria assim.
Essa definição é uma definição da filósofa americana Hannah Arendt, tá? Que ela tem naquele livro A Origem do Totalitarismo e tal, até uma discussão polêmica sobre essa questão, porque ela joga, por exemplo, o stalinismo dentro dessa região. Professor, então o stalinismo não era violento, não era autoritário? Não é esse o ponto, né? Há uma série de arbitrariedades que nós descobrimos aí ao longo do processo histórico dentro da chamada União Soviética, que sim, são muito graves, eu diria para você. Mas compará-los, né, e colocar tudo no mesmo balaio como opostos, né, nazismo de um lado e stalinismo do outro, historicamente e sociologicamente dizendo, é uma questão muito embaraçosa. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio e fingir que é igual, tá? Há particularidades no processo histórico, beleza? Mas ele fala para nós, né? Quais características em comum que esses caras tinham? Então ele fala para nós, por exemplo, como a ascensão nazista no poder em 33, no texto, o partido ordenou boicotes econômicos antijudaicos, assinou queima de livros e promulgou legislação antijudaica discriminatória. Em 35, as leis de Nuremberg definiram os judeus racialmente por sangue e ordenaram a separação total dos chamados arianos e não arianos, legando assim uma hierarquia racista. Então, só para a gente rememorar, por exemplo, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, a gente pode falar de alguns pontos que nós temos ao longo desse processo. Eu diria, por exemplo, com o romantismo, que a gente vai ter nesses regimes, sobretudo o nazismo, o fascismo, que são mais comuns para nós aqui, né? O salazarismo e o franquismo são espécies, né, desse fascismo à moda de seus países. Mas um romantismo acerca da história, por exemplo, é uma história sempre gloriosa, ou seja, a gente pode dizer, nesse contexto, de um passado de glória, tá? Como assim? Então, quando a gente pega, por exemplo, a situação do fascismo italiano, a Itália vai ser colocada como herdeira do Império Romano e as glórias daquele império conquistador, o maior império daquela época do mundo antigo. Então sempre esse passado vai ser um passado muito glorioso, muito floreado. A gente vai ter uma sociedade, por exemplo, extremamente militarista. Vamos pegar um exemplo dessa ideia de militarismo? A juventude hitlerista, por exemplo. Então, as crianças, desde pequenas, já eram ensinadas e preparadas para um eventual contexto de guerra, né? Então, há uma questão muito, mas muito problemática aí também. Há uma questão também que a gente pode dizer... A gente pode falar de um intervencionismo, sobretudo quando eu penso em questões econômicas. Então, eles vão pensar, por exemplo, a gente pode falar que o fascismo ele é um Estado antiliberal, ou seja, ele não quer que a economia haja livremente. É uma grande questão de envolver o quê? A grande e massiva participação do Estado na interferência dessa economia. Ou seja, ó, vamos crescer nesse ponto, o Estado vai investir aqui, é aqui que nós precisamos ir. Essa é a direção econômica que o país deve seguir, tá? Por isso um Estado muito intervencionista também, tá? Só para citar alguns exemplos para vocês aqui, eu poderia ficar citando outros também, tá? Mas só para a gente ter... pensar aqui, né? A gente pode dizer que esses grupos aqui, com exceção da União Soviética, que eu já disse para vocês que não pode ser colocado às vezes como uma questão totalitária, eles são anticomunistas. Tá? Vou até colocar aqui, ó. O RSS não. Afinal, a União Soviética é um país dito socialista ou comunista, não tem como. Tudo bem? É essa relação que nós temos dentro desse contexto. Por aqui, tranquilo, a gente pode ir colocando mais aqui dentro desse contexto. A gente pode dizer também, né, já que a gente não colocou, mas ó, autoritarismo. A gente pode dizer, por exemplo, o que ele colocou no texto para nós, que, no caso do nazismo, nós vamos ter uma questão de um racismo, esse mais explícito, por exemplo, na questão dos judeus, que ele já mencionou no texto para nós. Então tem inúmeras características que nós teríamos aqui nesse contexto dos regimes totalitários, mas vamos ver o que ele pede para nós? E a gente vai analisando. A letra A fala para nós, o antimilitarismo e a defesa do comunismo. Opa, não. Com exceção do fascismo italiano, conhecido por práticas econômicas liberais, não. Tudo errado, tá? Eles vão ser anticomunistas, tá? Vão ser militaristas e o fascismo italiano vai ser intervencionista. Tudo bem? Esse é o contexto. Letra A viajou muito. Letra B. As orientações ideológicas do franquismo espanhol, tem esse nome por causa do general Francisco Franco, teve o apoio de fascistas e stalinistas, porém divergiram ao antissemitismo nazista? Não teve apoio nesse contexto, tá? Muito cuidado. E o antissemitismo nazista, ele vai ser muitas vezes visto como antissemitismo, tá? É o racismo com os judeus, né? Judeus descendentes dos semitas. Há uma questão bíblica também aí.
Cara, quando você começa a analisar aqui é complicado porque muitas vezes vão ser relativizados, né? Os caras, tem um poema muito clássico, né? Que assim, primeiro foram os trabalhadores, depois as mulheres, depois os judeus, depois os ciganos. E eu não falei nada, é uma ideia assim, basicamente, né? Aí depois, quando chegou a minha vez, já era tarde demais. Então, muitas vezes, os caras viam o nazismo ali, fazendo uma série de atrocidades, como a gente viu as leis de Nuremberg, como a gente vai ter a perseguição de judeus e tudo mais, a separação, a ida para os campos de concentração. Mas olha, o nazismo vai ser aquele cara que vai evitar o mal maior, que é a União Soviética. E aí quando você vê já é tarde demais, né? Criou-se uma coisa incontrolável praticamente. Aí tem um contexto de guerra, que não é o nosso tópico aqui. Beleza? Letra C fala para nós. Nacionalismo, sim. Autoritarismo, sim. Intervencionismo, sim. A devoção do líder à nação, sim. Lembra? Então a gente tem, por exemplo, figuras como Stalin, Francisco Franco, Salazar, tá? O próprio Hitler nesse contexto. E acrescentando ao nazismo alemão o antissemitismo, ou seja, o racismo quanto aos judeus. Essa divisão que está no texto, falando sobre essa classificação entre arianos e não arianos. Bom, questão de letra C, simplificou para nós muito bem. Vamos ver as outras? D. Alinhamento das forças democráticas e capitalistas, lideradas pelos Estados Unidos, salvo o franquismo, que defendeu um projeto autoritário comunista. Aí ele viajou em tudo, né? Letra E. Liberalismo. Não, é intervencionista. Olha aqui como é contraditório. Liberalismo e intervencionismo econômico ou é uma coisa ou é outra. Não tem como ter as duas. Essa alternativa está errada de qualquer maneira. Tudo bem? Então já ficamos aqui com a alternativa de letra C. Tranquilos? Vou dar só uma limpadinha no quadro e já volto para fazer a 32 e a 33 com vocês. Questão 32 fala para nós aqui num contexto de Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos só anotar o nosso tópico aqui. Segunda Guerra Mundial. Vamos entender o que ele está perguntando para nós? A Operação Barbaruiva, ou Barbarossa, que você deve ter visto em algum lugar, código com que os nazistas chamaram a invasão da União Soviética, teve início em 22 de junho de 41. Começava então o enfraquecimento mais decisivo da Segunda Guerra Mundial, que só terminou com a conquista de Berlim e o fim da guerra em maio de 45, quase 4 anos depois. Travada entre 39 e 45, a Segunda Guerra Mundial opôs os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, aos países aliados, sendo as principais econômicas dos aliados o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos da América. O fronte da Europa Oriental foi o teatro de guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética. No que se refere ao conflito entre essas duas potências durante a Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Então, galera, só pra gente rememorar aqui, eu não vou nem escrever, porque é muita coisa pra gente analisar em poucos minutos aqui. O que acontece? Durante muito tempo, para você ter uma noção mais resumida desse contexto, a Alemanha vai sair na frente nesse processo de guerra. Então ela vai começar a anexar, fazer o seu Anschluss, né, que vai ser o grande espaço vital alemão, que eles vão chamar, anexando países como Polônia, né, outros países vizinhos ali, e formando um grande império alemão nesse contexto, né, do que eles vão chamar. Até a entrada, por exemplo, da União Soviética nesse contexto de guerra, e de fato a União Soviética, quando ela entrar de fato contra os nazistas, após a quebra do pacto Ribbentrop-Molotov, que vai ser o pacto de não agressão mútua entre a União Soviética e também os nazistas, vai rolar uma grande dificuldade dos aliados enfrentarem esse exército alemão, que era muito rápido, que era muito bem preparado, muito bem treinado e equipado, tá? Então a entrada, sobretudo, da União Soviética e depois dos Estados Unidos no contexto de guerra, vai favorecer bastante
um contexto para que os aliados saíssem vitoriosos nesse contexto. Inclusive é uma grande crítica aqui que os caras fazem, porque o papel da União Soviética é muito criticado devido ao quê? A sua orientação socialista, comunista e tal, e até o próprio período de Guerra Fria que eles embatem depois, né? Lutaram juntos na guerra, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética, mas depois se separam e aí o mundo fica, entre aspas, bipolarizado. Só que foi graças ao contingente militar da União Soviética que foi possível derrotar os nazistas, né? Lembrando da grande mãe russa aí, que são milhares e milhares de soldados. Beleza? Vamos ver as alternativas? Ele fala para nós. Foi irrelevante para o desfecho da Segunda Guerra, pois a Alemanha só foi derrotada após uma contundente ação das forças armadas francesas que ocuparam Berlim em 45, pondo fim ao conflito. Não. A França foi um dos primeiros países a serem anexados pelos alemães, tá? Teve uma parte que ficou ali, né, a resistência francesa, e outra parte de auxiliar os nazistas e tal, que foi dominada, mas a França não tinha uma quantidade numérica de homens para poder fazer frente aos alemães. Beleza? Letra B fala para nós. A Alemanha e a União Soviética, em agosto de 39, assinaram o Pacto Ribbentrop-Molotov, nome dos dois ministros de Relações Exteriores, ou o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. O pacto foi integralmente, olha a palavra, respeitado por Hitler. Entretanto, foi quebrado pela União Soviética quando Stalin decidiu ocupar Berlim em 41. Não, o pacto vai ser quebrado, tá? Era um pacto para que não... Era aquela coisa que nasceu meio, como a gente costuma dizer na história, complicado dar certo, né? Você vai ver que, ó, esses caras não vão se agredir. Tem até as charges que são caricatas, né? De um casamento entre Stalin e Hitler, mas o pacto foi descumprido, tá? Afinal, o próprio texto disse isso para nós. Letra C. A Batalha de Stalingrado foi a maior e mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, pois após meses de combate, em fevereiro de 43, os soviéticos saíram vitoriosos, o que provocou uma reviravolta nos rumos da Segunda Guerra Mundial. Sim, é no pós-43 que a Alemanha vem sofrendo muitas e graves perdas e cada vez mais o avanço do chamado Exército Vermelho, o Exército da União Soviética, que vai começar a chegar e de fato vai encurralar os nazistas nesse contexto até que a guerra vai se findar em 45. Beleza? Então, a letra C, só para a gente ter uma noção aqui, vai ser a nossa alternativa correta. Beleza? A letra D fala para nós, a Alemanha nazista foi aniquilada por forças soviéticas em 45. Todavia, isso só foi possível devido ao apoio dos soviéticos receberam de soldados mercenários recrutados da África subsaariana e da Indonésia, países do bloco socialista, pois o efetivo do exército vermelho era pequeno e militarmente despreparado. Cuidado, né? O efetivo do Exército Vermelho era muito grande. Talvez ele não era tão bem preparado, a gente pode ter essa discussão. Mas era muito grande, eram milhares de soldados, tá? Letra E. Milhões de soldados, perdão. Letra E fala para nós. Em junho de 41, o exército alemão iniciou a ofensiva em território soviético, culminando na ocupação de Moscou. E em dezembro de 41, Stalin e seus principais generais foram obrigados a se refugiarem na Sibéria, de onde se reorganizaram para tomar Berlim em 45. Não. Galera, se tem uma coisa que é até alvo de piadas aí ao longo da história, né? Que é muito difícil alguém tomar a Rússia, né? A lenda do chamado Inverno Russo, que vai afetar até Napoleão Bonaparte no século XIX, se estende aqui no contexto da Segunda Guerra Mundial. É bem difícil você tomar cidades russas aí, sobretudo quando a gente pensa aqui em Moscou. Beleza? Então a questão letra E não pode ser correta, ficamos mesmo com a alternativa de letra C. Tranquilos? Vamos para a nossa saideira aqui, a nossa questão de número 33, já que a 34 é uma questão de filosofia ou sociologia. Beleza? Então, ó, olha só, uma questão que fala sobre Revolução Industrial. A questão está mencionando para nós aqui um assunto muito interessante. E cuidado, dica, quando vai fazer questão que envolve Revolução Industrial, atento ao texto, porque ele pode estar falando de vários momentos dessa Revolução Industrial, né? Eu não gosto muito de ficar primeira, segunda, terceira e colocando características de uma e de outra. A gente entende que teve um processo de Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra, que vai sair na frente, né? Vai ser pioneira desse processo, e depois a sociedade começa a, entre aspas, se alavancar e pensar outros processos industrialmente falando. Beleza? Então ele fala para nós aqui, o mundo que hoje conhecemos é filho da Revolução Industrial. Ela abre um período na história humana em que, pela primeira vez, os limites para a produção de riquezas pelo homem foram implodidos, ou seja, cresceram muito e nunca mais deixaram de ser superados e expandidos. Pode-se dizer sem medo de exagero, que ela virou o mundo de cabeça para baixo. Essa frase aqui do mundo de cabeça para baixo é de um historiador inglês chamado Christopher Hill. Ele tem, né, um livro chamado Mundo de Cabeça para Baixo. Lógico que em inglês, mas a tradução é essa. Fazendo com que hoje pensamos, vivamos, trabalhamos e produzimos de uma forma que está relacionada direta ou indiretamente à Revolução Industrial. Sempre quando eu vou falar disso aqui, costumo fazer um exercício filosófico com você. Para pensar um pouquinho.
O que envolve você aí? Onde você está na sua casa assistindo esse vídeo, no ônibus, sei lá, vindo pelo seu celular? Como nós somos filhos da Revolução Industrial. Então, se você está numa casa, como eu estou aqui, né, quase no colégio gravando, você vai ver que é uma questão importante para nós aqui. O colégio é feito de concreto, certo? E toda a estrutura desse colégio, para ele ficar em pé, ela é feita, por exemplo, com vigas e colunas de ferro ou aço. Então, isso me cerca, isso nos dá estrutura. Em um certo momento da sociedade, nós não tínhamos aço, não tínhamos questões tão resistentes para construir prédios sólidos como nós temos hoje. Outra questão que pega um período da Revolução Industrial, não no seu início, mas aqui melhor dizendo também do seu início, a gente pega, por exemplo, a questão da eletricidade, a luz elétrica, que nós temos, por exemplo, aqui, que me possibilita gravar a aula às 3 da manhã, às 5 da tarde, às 10 da noite, e a luz vai estar sempre igual, vai ser sempre o mesmo cenário. Lógico que eu não gravo aula às 3 da manhã, mas só para você ver que isso numa escala produtiva serve para que o trabalhador trabalhe em 3 turnos. Trabalhe da meia-noite às 6, das 6 ao meio-dia e do meio-dia às 12 horas, às 24 horas, 23 horas e 59 minutos. Então, isso possibilita um aumento incrível da produção. Repara, por exemplo, se a gente for pensar o plástico que nos cerca. Então eu estou aqui, estou usando esse microfone, que é de plástico, né? Tem todo um plástico em volta do microfone que passa, o ferrinho que grampeia aqui é um plástico, tem um suporte aqui que ele é envolto de plástico, a capinha do celular que está filmando é plástico. Nós temos aqui, né, toda uma articulação. O plástico é muito maleável, algo que a gente não consegue viver sem. Olha aí sua caneta, estrutura do seu computador, do seu celular, tudo que o cerca se não tem também questões de plástico. São exemplos claros que nós estamos dentro e permeados desse processo que conhecemos como Revolução Industrial. Tudo bem? Então, vamos ver o que ele pede para nós? Sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar que a Inglaterra foi pioneira, acabei de falar isso para você, no processo de industrialização. No século XVIII, os ingleses iniciaram o processo de mecanização da produção pela indústria têxtil de algodão. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Ele está falando sobre o pioneirismo inglês, a gente costuma chamar assim. Vai sair muito na frente de outras nações europeias, e isso vai dar uma grande vantagem lá nos outros processos que nós temos de revolução industrial, tá? Então, se a gente for pensar, o que significa essa revolução industrial? Produzir mais, numa velocidade mais acelerada, e é onde o homem deixa de fazer as coisas artesanalmente e começa a fazer a partir de máquinas, né? Então, um processo de maquinofatura, tudo bem? Você me deu sempre outro exemplo para a gente poder entender aqui, um exemplo interessante. Já foi na casa de vó que tinha aquela máquina que você ficava pedalando? Você fica pedalando e a máquina ia costurando? E aí, aquilo lá, por exemplo, é um exemplo de manufatura ou de maquinofatura? Aí você fala, professor, maquinofatura, porque é uma máquina que faz aquilo? Na verdade, não. É manufatura. Porque qual que é a força que move aquela máquina? O ser humano. Não é uma força, por exemplo, da energia, da queima do carvão, da eletricidade. Tudo bem? Essa relação é interessante, capciosa às vezes para a gente poder pensar. Então são exemplos práticos para nós vermos como que a Revolução Industrial está presente nos nossos dias. Beleza, né? O professor de História, a cabeça vai surtando aqui. Letra B fala para nós que ela teve início no século XVIII. A mecanização começou pelos bens de produção, visando atender o mercado interno alemão. Não é para atender o mercado interno alemão, não. Letra C, as primeiras máquinas criadas no século XVII eram movidas a energia elétrica. Não, a vapor. Isso proporcionou o inaudito ganho de produtividade da indústria têxtil de lã. Era vapor, cuidado, né? D. As relações de trabalho na Inglaterra durante o século XIX eram fortemente reguladas pelo Estado, garantindo condições de trabalho dignas e direitos previdenciários para os operários. A exemplo de indenização em razão de acidentes de trabalho. Cuidado, galera. É nesse contexto aqui, por exemplo, que Marx, entre outros filósofos e pensadores do seu tempo, vão escrever várias críticas a esse processo de revolução industrial, que vai cada vez mais alienar o trabalhador do processo produtivo, que vai cada vez mais explorar a mão de obra desses trabalhadores em condições extremamente degradantes, tá? Crianças trabalhando até tarde, perdendo seus membros em máquinas, mulheres trabalhando grávidas em condições extremamente insalubres, jornadas de trabalho extremamente exaustivas, a intensa poluição e a violência que isso provoca na saúde humana também, né? Se tivesse certo essa questão, não teria nem por que a gente discutir. E a letra E fala, tendo em vista as condições insalubres do trabalho industrial do século XIX, apenas homens adultos trabalhavam nas indústrias têxteis inglesas. Não, acabei de dizer, mulheres, crianças ainda trabalhavam nesses contextos também.
Tudo bem, meus queridos? Basicamente é isso quando a gente pensa na resolução das questões aqui de história, para você ter uma boa dimensão. Então, se quiser, pega umas provas anteriores, ainda dá tempo de dar uma estudada. Eu espero de fato que essa revisão tenha sido um verdadeiro acontecimento histórico na sua vida. Eu me despeço, um grande beijo, um grande abraço e até as próximas. Falou!